Seja muito bem-vindo ao primeiro documentário RBS Produções. Nesse primeiro episódio, eu vou te mostrar qual que é o maior acelerador de resultados de ministérios de louvor através das redes sociais. No episódio de hoje, eu vou te falar exatamente qual que é o modelo de conteúdo, qual que é o trabalho, qual que é o lançamento que você deve desempenhar nas suas redes sociais para ter os maiores resultados. Sejam eles inscritos no YouTube, seguidores no Instagram ou ouvintes nas plataformas digitais. Ao longo de todos esses 3 episódios deste documentário RBS Produções, você vai aprender não só o método, mas você também vai compreender perfeitamente toda a história da RBS Produções. Mais do que qualquer coisa, qualquer tipo de evento que eu já fiz ao longo da minha história, esse documentário, ele vai servir para que você entenda perfeitamente a história da RBS Produções e como que nós criamos o maior acelerador de resultados dos ministérios de louvores através das redes sociais. Então, se você está aqui e é cantor evangélico, é ministro de louvor, já tentou fazer seus lançamentos e não teve os resultados que esperava, ou quem sabe você deseja lançar seus trabalhos da forma mais eficiente possível e ainda não conseguiu desempenhar todo esse processo. Se você acha que ainda não está pronto para iniciar todo esse trabalho, esse documentário ele vai servir para te mostrar o maior acelerador. Definitivamente, ao longo de quase 2 anos de RBS Produções, nós chegamos à matemática, à fórmula, à configuração perfeita para que cantores possam começar seus trabalhos de uma forma eficiente, tendo desde os primeiros lançamentos muitos resultados. Ao longo desse documentário você vai entender como que esse modelo surgiu e como que cantores estão se aproveitando dessa oportunidade, dessa metodologia, desse sistema de lançamentos a fim de ter os melhores resultados. Você vai aprender também no segundo episódio como que você consegue desempenhar esse modelo dentro do seu ministério e através das suas redes sociais também. A melhor configuração para se fazer lançamentos eficientes. E no terceiro episódio eu vou te mostrar o exato passo a passo, o exato esquema, o exato jeito de se fazer lançamentos eficientes, quiçá o maior lançamento do seu ministério. Então fica aqui comigo, porque ao longo deste primeiro episódio nós vamos entender toda a origem do maior acelerador de resultados através das redes sociais. Fica comigo, vem comigo. Este é o primeiro documentário RBS Produções. Eu sou Rubens Lessa e você é muito bem-vindo a este documentário. Eu vou ser sincero com uma coisa. Eu acredito que os cantores evangélicos eles estão vivendo um ótimo momento de suas vidas. Eles estão vivendo a oportunidade de serem respeitados. Esse é o meu sonho. O meu sonho é fazer com que cantores tenham suas redes sociais, uma parte do seu ministério, de tal forma que eles sejam respeitados. Quando as pessoas passarem em suas redes sociais, as pessoas parem, entendam, reconheçam quem eles são e respeitem. Isso, a única coisa que vai fazer com que esses cantores sejam respeitados, nesse sentido que eu estou falando, sem sombra de dúvida, será resultados. Então assim, nosso foco está em resultados. E ao longo de são quase 5 anos trabalhando com as redes sociais, 2 anos com as redes sociais de outros cantores, a gente já teve a oportunidade de ter vários tempos, vários momentos diferentes, fazer vários lançamentos diferentes, com resultados diferentes, inclusive para cantores evangélicos, diferentes, não só para a minha esposa. E ao longo desse período nós tivemos aí resultados diversos, né? São quase 50 mil visualizações em vídeos lançados pela RBS Produções, direto ou indiretamente. São mais de 55 mil seguidores ao todo aí nas redes sociais da minha esposa. Então assim, sem sombra de dúvida, os resultados eles abrem mais portas do que a gente pode imaginar. O respeito vem com base em resultados, tá? Então assim, a gente já teve aí a oportunidade de auxiliar cantores nos seus lançamentos, já tivemos a oportunidade aí de crescer redes sociais, né, da forma certa, não através de compra de seguidores, não através de influenciadores, divulgação ou indicação, mas da forma correta, de forma real, de forma verdadeira, fazer esse processo aí
de uma forma, usando as redes sociais de fato e fazendo aquilo que minha esposa ama, que é cantar, fazendo aquilo que os cantores amam. O problema que nós temos hoje em dia é porque ao longo dos anos, as mudanças que o mundo teve ao longo dos anos, elas fizeram com que os cantores ficassem um pouco atrasados, porque o processo acelerou tão rápido, o crescimento, a mudança dos tempos foi de uma forma tão rápida que ficou difícil acompanhar. Então muitos cantores, eles acabaram ficando nesse processo. Como que se usa as redes sociais? Porque assim, praticamente da noite para o dia o CD desapareceu, né? As agendas nesse período aí de pandemia e tal, zeraram praticamente, estava tudo fechado. E aí os cantores foram obrigados a usar as redes sociais. E aqui nós tivemos um problema. Muitos começaram a usar e não sabiam como usar, como fazer com que suas redes sociais dessem certo, como usar as redes sociais de fato para ter resultados, como usar as redes sociais de forma evangelística, como usar as redes sociais para divulgar sua música. Então muito cantor foi pego de surpresa. E aí vieram os métodos espontâneos. Eu vou fazer vídeo para o YouTube, porque o YouTube monetiza, eu vou postar. Depois que postou, como que vai ter visualização? Eu vou tentar usar o Instagram. E aí, muito cantor se perdeu ao longo de métodos aí de influenciadores que usam o Instagram com memes, usam o Instagram com coisinhas engraçadinhas. E aí, muito cantor ficou nesse meio termo. Sem se falar daqueles que já conversaram, muitos já conversaram comigo, que não sabem, não fazem ideia de como vão sobreviver, né? Teve cantor já que falou comigo que não sabe, que já está largando a música, que não faz ideia o que vai fazer para sobreviver, porque não está dando certo a música, não tem como ganhar dinheiro com música. Alguns cantores acham que a música ela é disponibilizada de graça, que as pessoas não pagam para ouvir a música. Então assim, como a falta de conhecimento é muito grande, muito cantor tem passado perrengue nesse tempo. E é por isso que eu decidi desenvolver todo esse documentário aqui ao longo desses 3 episódios para passar um pouco para os cantores do jeito, da forma como se disponibiliza música hoje em dia, como que se ouve música hoje em dia, como que se faz lançamentos de músicas de uma forma que seja eficiente hoje em dia. E é por essa razão que eu decidi aqui desenvolver esse documentário para que cantores possam ter os melhores resultados possíveis, começando do zero ou mesmo desenvolvendo aí o seu trabalho, desenvolvendo aí o seu projeto, mesmo que começando do zero, tá? Agora, antes de eu argumentar qualquer coisa, antes de eu falar qualquer coisa, é extremamente importante que você entenda como que nós desenvolvemos aí esse acelerador. Prometi a entregar para você ao longo desse documentário, para você que acompanhar todo esse projeto, o maior acelerador de resultados. Sejam esses resultados quais forem, sejam esses resultados inscritos no YouTube, ouvintes nas plataformas digitais, seguidores no Instagram, sejam esses resultados agendas, sejam esses resultados o que quer que seja, eu me propus a te entregar aqui ao longo desse documentário, desses 3 episódios, qual que é o maior acelerador. Agora, antes de te dizer todos os detalhes sobre o que eu preciso contar para você a origem, como que tudo isso iniciou, como que nós desenvolvemos esse acelerador de resultados. Bom, eu nunca fui muito de dentro das redes sociais, eu nunca tive rede social. Meu primeiro celular digital eu ganhei em 2014 de um tio meu. E eu tinha meu Facebook, mas eu usava apenas de forma pessoal, postando ali, falando com família, postando fotos. Eu sou ministro da palavra, então eu postava reflexões, mas nada de usar ele de forma profissional, de usar ele de forma ministerial. Eu apenas postava frases lá, eu não postava vídeo, eu não postava fotos. E eu lembro que eu era até um pouco redundante a essa de usar as redes sociais para pregar, para cantar. Eu era meio contra isso, na verdade. E ao longo do tempo, né, o tempo foi passando, eu fui aprendendo a usar as redes sociais. E quando eu casei, mais ou menos em 2020, eu me senti na necessidade aliás, eu já tinha um sonho, né, desde criança, escrever um livro. E aí eu escrevi um livro. Só que quando eu fui lançar esse livro, eu sabia que eu não fazia ideia como, né? Não é assim, eu fiz só jogar. Eu cheguei, olha, estou
escrevi meu livro, tá aqui meu livro, compre se você quiser. E não é assim, você tem toda uma estrutura para ser seguida. E aí foi então que eu fui aprender. Eu fui estudar como que se faz para fazer vendas, como que se lança projetos, como que se lança trabalhos. Nesse meio tempo, a minha esposa, que havia recebido uma promessa que seria compositora, em 2014, ela começou a compor. E eu lembro que ela escrevia uma música após a outra, dia após dia, assim, 2, 3 músicas ao dia. E nesse processo, a gente já fez da forma certa, a gente queria passar para cantores, a gente queria mostrar a música para outros cantores, fazer com que cantores ouvissem, quem sabe gravassem, se assim quisessem. Mas para isso a gente precisava usar as redes sociais, era a melhor oportunidade. A gente já sabia do potencial, a gente já sabia do alcance, a gente sabia que se conseguíssemos alcançar muitas pessoas através das redes sociais, seria a melhor oportunidade seria essa. Agora, como usar as redes sociais? Como fazer com que as redes sociais atingissem esse público? Então foi aí que, pensando nisso, nós criamos e começamos a postar conteúdo. E então a gente começou a fazer as postagens, lançar as músicas dela, né, semana após semana, fazendo conteúdo. E eu tive a ideia de usar aquilo que eu havia aprendido sobre lançamentos, né, do meu livro que eu ia vender, lançar. Eu decidi usar algumas daquelas estratégias de construção de audiência nas redes sociais da minha esposa. E aí que deu muito certo, as visualizações começaram a vir. E os inscritos e os seguidores, e em menos de um ano a gente bateu as métricas do YouTube. Ao longo desse período a gente chegou a 7.000 seguidores no Instagram e tudo estava bom demais. A gente conseguiu boas métricas lá no YouTube dela, a gente monetizou o canal em menos de um ano, mas aí a gente ficou internado. E aí ela tem um problema de saúde, alguns irmãos sabem, outros não. E nesse meio tempo, a gente acabou dando uma pausa nessas produções de conteúdo, né, semanais, assim, bem diários, bem frequentes. E a gente ficou apenas fazendo lançamentos esporadicamente, isso é, de tempos em tempos a gente preparava um lançamento. E aí a gente teve a oportunidade de implementar um lançamento cada vez maior ao longo do tempo. Nesse período, os cantores, que ela construiu uma lista de cantores, os cantores começaram a perguntar para a gente quem fazia os trabalhos para ela. Quem que faz essas artes, quem que faz esses cartazes, esses vídeos, quem que faz para você? E ela sempre disse, meu esposo que faz. E eles perguntavam, pergunta para ele quanto que ele faz para mim, se ele não faz para mim. E a gente sempre foi relutante nisso, porque a gente estava muito envolvido em tudo isso do ministério dela. Mas em junho de 2021, a gente decidiu começar a fazer para os cantores também. E a gente começou a criar as artes, botar nas plataformas digitais as suas músicas, fazer todo esse trabalho. E aí que eu decidi implementar a questão dos lançamentos no ministério deles. E eu gravava um videoclipe e tal, mas videoclipe eu me limitava ao pessoal da nossa região. Então, a única forma de fazer lançamentos para cantores de outros estados seria através do Video Lyric, que para uns conhecem, outros não. Para você que não conhece, a gente vai colocar um trecho, deixar passando aqui um trecho de um dos cantores que a gente fez. O Video Lyric é basicamente isso aí que você está vendo. Imagens praticamente de filme, imagens cinematográficas, como eu gosto de falar, e a música tocando de fundo e a letra animada passando aí no centro da imagem. Isso é o Video Lyric. E a gente começou a disponibilizar Video Lyric para os cantores. Porém, meu objetivo sempre foi fazer para os cantores aquilo que nós fazíamos para nós, para minha esposa, para o nosso ministério. Então eu decidi implementar aí uma estratégia. Qual que foi essa estratégia? Foi uma estratégia de lançamento completo. Por quê? Porque lançamento, o pessoal acha que lançar é postar o vídeo nas redes sociais. E não é. Fazer um lançamento é uma coisa diferente, tem toda uma abordagem diferente, tem toda uma estratégia por trás. Um lançamento bem feito, ele tem 4 fases importantes. E nós decidimos fazer essas fases para os cantores e fazer os seus lançamentos. E aí, que na primeira vez que nós lançamos isso, nós fizemos o lançamento para 2 cantores, e cada um deles teve aí entre 1.000 e 2.000 visualizações. E eram canais pequenos, canais que estavam começando. Um mês depois, mais ou menos, a gente disponibilizou novamente, porque como tinha todo um trabalho a ser realizado, a gente dava muito bônus, não tinha como a gente
tá fazendo direto. Então a gente decidiu assim, fazer de tempos em tempos. Então esse projeto só acontecia de tempos em tempos. E aí que quando a gente fez, 10 cantores vieram, né, participar desse projeto com a gente. E nós fizemos o lançamento desses 10 cantores. E aí que explodiu. Nós tivemos cantores com 4.000 visualizações em 7 dias, com 2.000 visualizações, 1.500, diferentes visualizações para diferentes tipos de canais, para diferentes tipos de música. E foi aí que a gente percebeu que mais do que apenas fazer o lançamento para os cantores, apenas lançar suas músicas, a gente tinha um método na mão, um método de lançamento que nós chamamos de RBS Master. Tá? Então, assim, o maior acelerador de resultados que você pode ter, e ao longo desse episódio e dos próximos, eu vou te ensinar quais são os resultados, eu vou te ensinar no próximo episódio como que você pode fazer e também o passo a passo. Então, a gente vai abordar várias coisas aqui ao longo da semana e eu tenho certeza que vai ser importante aí para o Ministério dos Cantores. Mas lançamentos obedecendo essa regra, essa metodologia que eu te falei aqui, dessas 4 fases de lançamento, sem sombra de dúvida é o maior acelerador. Agora, precisa ser feito da forma certa. Agora, para a gente poder começar a entender como que esse acelerador dos lançamentos funciona, eu preciso te deixar claro o seguinte. Lançamento, ele é um tipo de conteúdo que você posta nas redes sociais. Onde você deve postar? Bom, nós indicamos aí o trabalho com 4 redes sociais especiais, que é o Instagram, que é o Facebook, que é o YouTube e também o TikTok. São as 4 redes sociais que a gente indica que o cantor comece a usar as suas redes sociais. Comece a disponibilizar seus conteúdos nessas 4, mas obedecendo essa ordem que eu te falei: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Não bote o TikTok antes do Instagram. Não bote o YouTube antes do Instagram. Obedeça essa mesma regra. É importante, mas a ordem dos fatores, nesse caso, ela muda o resultado. Por quê? Porque cada rede social ela tem uma característica diferente. O Instagram, ele é a rede social mais fácil de crescer. E eu sei que eu estou falando com cantores que às vezes tem ali 500 seguidores, 1.000 seguidores, 1.500 seguidores. E aí você diz, mais fácil? Mais fácil como? Mais fácil da onde? Bom, por incrível que pareça, o Instagram é sim a rede social mais fácil de crescer. Muito provavelmente você já tem mais seguidores no seu Instagram do que inscritos no seu canal do YouTube. Então daí você entende que é assim mais fácil de crescer. 2, o Facebook, ele tem aí uma peça fundamental. Apesar de não indicar um trabalho muito fixo no Facebook, o Facebook é a ferramenta mais fácil, a rede social mais fácil de viralizar um vídeo, de viralizar um conteúdo. Afinal de contas, aquele botãozinho ali de compartilhar é tentador. As pessoas gostam do conteúdo, elas vão compartilhar. Aquele botãozinho, compartilhar, que tem, é fantástico para viralizar um vídeo. YouTube é uma rede social de coisa séria. É uma rede social de seriedade, é uma rede social de coisa grande, é uma rede social séria. Tem essa cara. Então é importante que você faça trabalhos sérios para que as pessoas possam ver o teu trabalho como profissional. Além disso, o YouTube se torna uma das melhores a forma como se ouve música hoje em dia. Então é extremamente importante que o cantor coloque sua música no YouTube também, até para ele ser monetizado. E eu sei que tem cantor que diz, não, mas eu estou focado em ministério, eu quero que as pessoas sejam alcançadas pela minha música, pela palavra do evangelho, e tá tudo bem, tá certo, mas isso é no mínimo uma hipocrisia, você dizer isso e não pensar em monetizar a sua música. Imagina você pregar o evangelho e receber dinheiro das redes sociais e que não é diretamente das pessoas que ouvem. É assim que as redes sociais funcionam. E se você conhece elas, você tem a oportunidade de se apropriar, de se aproveitar das oportunidades que as redes sociais fornecem. E ao longo desse documentário, principalmente nesse episódio, eu vou te falar quais são as possibilidades de monetização das redes sociais no episódio de amanhã, como que você faz para crescer, para aumentar, para alavancar todo esse projeto e propósito. O TikTok fica em último lugar e ele é meio que irrelevante, mas nós aconselhamos o uso dele porque tem tido muito alcance. Então é como se você estivesse aparecendo, por exemplo, na TV. Muitas, milhares de pessoas vão ter a oportunidade de verem o teu conteúdo e isso pode impulsionar as suas outras redes sociais. Mas, se tiver que priorizar uma coisa ou outra, foca no Instagram e no YouTube. Tá? Implementa as outras, mas no teu tempo e como for possível. Agora, entendendo as redes sociais, você precisa levar em conta o jeito como a rede social funciona.
E eu aconselho e indico basicamente 2 tipos de conteúdo que você deve postar nas suas redes sociais. O primeiro é aqueles que nós chamamos de conteúdo de envolvimento, conteúdos de engajamento, conteúdos de relacionamento, onde as pessoas vão te encontrar, te conhecer, vão se engajar contigo, vão se envolver com o teu conteúdo, vão conhecer um pouco mais sobre você. Esses conteúdos podem ser histórias da música, podem ser trechos das músicas, pode ser a sua história, pode ser histórias de você como compositor, como que aquela música surgiu, a história do compositor, enfim, conteúdos que dizem respeito à música, mas que não necessariamente são a música toda, são conteúdos mesmo rápidos para proporcionar engajamento, para proporcionar que as pessoas se envolvam com o teu conteúdo, com o teu projeto. Agora, o segundo conteúdo que nós indicamos é o conteúdo grandioso, é um conteúdo grande. Ele tem aí o poder de alavancar, gerar autoridade, é o teu lançamento. Então você precisa obedecer essa regra antes de qualquer coisa. Você precisa levar em conta os conteúdos de envolvimento que são fundamentais para que você tenha um lançamento cada vez maior. E os conteúdos grandiosos têm aí um poder absurdo de alavancar, de impulsionar todas as suas redes sociais. Agora eles precisam ser feitos da forma certa. E ainda nesse episódio eu vou te mostrar quais são as 4 fases. Aliás, no segundo episódio eu vou te falar quais são as 4 fases de um lançamento bem feito. Tá? E também no segundo episódio eu vou te falar quais são as possibilidades de monetizar as suas redes sociais. Imagina que a tua música, que cada pessoa que ouça a tua música, você receba um valor por isso, e que não venha diretamente das pessoas, tá? E eu vou te explicar tudo isso no episódio de número 2. Agora, antes de qualquer coisa, você precisa entender o seguinte: existe o jeito certo e o jeito errado de se fazer conteúdo e de se fazer lançamentos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, nesse momento, gente, eu vou te citar aqui algumas formas erradas de se tentar fazer isso, fazer o uso das redes sociais, a produção de conteúdos e lançamentos. São fatores que você precisa evitar, porque as coisas erradas, fazer da forma errada, é pior do que não fazer nada. Então, veja, a primeira coisa errada que você pode fazer é focar apenas na sua vida real. O que eu quero dizer com isso? Fazer conteúdo apenas na vida real, isso é só cantar nas agendas, só falar com as pessoas na vida real, não usar as suas redes sociais, não documentar as suas agendas, não documentar os seus conteúdos nas redes sociais, não usar as redes sociais. É uma forma errada de se fazer, de se divulgar ministério hoje em dia. Quando você para para pensar que não existe outro jeito de se ouvir música, senão através das redes sociais e das plataformas digitais, logo você entende que precisa usar as redes sociais para isso. Uma segunda forma errada de se você tentar produzir conteúdo, tentar criar conteúdo e fazer lançamentos, é falar alguma coisa fraca nas redes sociais. Isso é, usar as suas redes sociais para postar meme, coisinhas engraçadinhas, para postar polêmica, ou para postar coisas aleatórias, como a foto do seu churrasco, a foto do seu dia a dia, um videozinho ali do seu cotidiano, coisas fracas, sem profundidades. Definitivamente é uma forma errada de se usar as redes sociais. As redes sociais têm aí a oportunidade de um grande crescimento, mas para isso você precisa saber usar. Eu não estou falando de postar conteúdo, postar, todo mundo sabe postar. Eu estou falando do uso correto, da estratégia, do marketing por trás da forma como você posta conteúdo. Outra forma erradíssima de se usar as redes sociais é fazendo dancinha. Eu sei que ultimamente tem virado moda fazer dancinhas no Instagram e no TikTok. E tem muito cantor se aventurando nisso aí também, acreditando que isso vai lhe fazer ter resultados, o que é uma mentira. Na verdade, as dancinhas, elas tiram a credibilidade. Elas fazem com que o teu ministério caia em descrédito. As pessoas param de dar atenção ao teu ministério, porque afinal de contas, dancinhas é uma coisinha sem graça, desalinha o público que te segue. Outra forma errada de se usar as redes sociais é fazer coisas caras. Eu tenho visto cantor que tem gastado 3 mil, 8 mil, 5 mil, 10 mil reais num videoclipe, num lançamento, e não tem metade dos resultados que cantores pequenos, que muitas vezes no seu primeiro vídeo fizeram lançamentos com a gente através desse acelerador, tiveram. Eu tenho cantores que no seu primeiro vídeo chegou a 1.000 visualizações, 2.000 visualizações.
Enquanto isso, e em contrapartida, eu tenho cantores que gastaram 8 mil, 10 mil reais em lançamentos e em videoclipes e não tiveram metade desses resultados. Se você quer ter resultados, você precisa entender que o caminho caro não é o mais indicado. Na verdade, você precisa começar pequeno. Mesmo que você tenha dinheiro para investir, o melhor jeito e o melhor caminho é começar pequeno. Outra forma errada de se usar as redes sociais e de se pensar em lançamentos é não ter frequência. Você precisa ter frequência nos conteúdos de envolvimento, mas você também precisa ter frequência nos seus lançamentos. Você precisa fazer lançamentos de mês em mês ou de 2 em 2 meses. É o limite, é o máximo que você precisa fazer. Se você faz lançamentos de uma forma muito esporádica, de uma forma muito distante um lançamento do outro, definitivamente você nunca vai crescer seus lançamentos. Eles nunca vão impulsionar, um vai impulsionar o outro. Não. Na verdade, você sempre vai continuar nesse platô. Seja ele 100 visualizações, 200, 500, mas você não vai conseguir crescer. Só consegue esse crescimento quando você tem aí uma frequência de lançamentos. E entender que se você é erradíssimo, você querer ter resultados sem esforço. Querer colher frutos daquilo que você não plantou não funciona. Então você não pode querer ter lançamentos grandiosos se você não teve um conteúdo de engajamento de fato bom. Se você não teve conteúdos de engajamento, você não pode cobrar resultados nos seus lançamentos. Você precisa entender que os conteúdos de envolvimento que eu te falei, eles são sementes. Sementes que você planta ao longo do mês e quando você faz lançamento, você colhe essas sementes. Se você quer resultados, você precisa plantar esses tipos de conteúdos. E é uma coisa igual ao jogo de golfe. Golfe é aquele jogo em que você, com um taco, você acerta uma bolinha e a sua ideia é botar essa bolinha dentro do buraco. O problema é que você não taca diretamente no buraco. Sua primeira tacada é colocar a bolinha mais perto dele. Segunda tacada, mais próximo do buraco. Não é caminho livre. Quando você tenta, é muito difícil acertar de primeira. É como se você fosse pregar um prego na parede. Sua primeira tacada é para você fixar o prego. Depois é que você coloca com força. Logo, você precisa entender que quando você está produzindo conteúdo de engajamento, você está dando essa primeira tacada no prego. Quando você vai mesmo com força, quando você faz os seus lançamentos, é que você vai ter os grandes resultados. O lançamento alavanca, mas para você alavancar alguma coisa, você já precisa estar seguindo o caminho. Agora, se eu falei do jeito errado de se usar e de se tentar fazer lançamentos, eu preciso falar também do jeito certo de se fazer lançamentos e usar as redes sociais para alavancar e ter mais resultados. Esse acelerador de resultados que é os lançamentos, eles precisam obedecer aí uma certa metodologia. Qual que é? Você precisa fazer o seu melhor, seja ele qual for. Quem sabe o seu melhor hoje em dia é um vídeo lyric. Quem sabe o seu melhor hoje em dia é um lançamento mais simples e tá tudo bem. Você precisa fazer o seu melhor agora. Você não vai fazer de qualquer jeito, mas você também não precisa ser o melhor. Você precisa fazer o melhor que você tem hoje. Qual que é o melhor que você tem hoje? Um lançamento simples, um lançamento em vídeo lyric, que assim seja. Não fica neurótico achando que precisa ser em videoclipe. Eu tenho feito lançamentos em vídeo lyric que têm sido mais baratos, mais em conta e têm tido mais resultados do que videoclipes. Não é o trabalho que vai te dar resultados, é a sua estratégia de lançamento. Outra forma correta de se fazer isso é entender que de vez em quando você precisa fazer conteúdos grandiosos. Você precisa postar conteúdos de envolvimento, mas de vez em quando fazer conteúdos grandiosos. De vez em quando fazer lançamento. Não adianta você fazer lançamento sem uma frequência estabelecida, fora de hora, qualquer dia, qualquer hora, qualquer minuto, não funciona. Você precisa ter, os seus lançamentos precisam ser feitos dentro de uma cronologia. Isso é, de vez em quando serem grandiosos. Você deve postar conteúdos frequentes nas suas redes sociais, de vez em quando fazer um conteúdo grandioso. Outra forma correta, outra estratégia para você conseguir ter resultados importantes nos seus lançamentos é fazer coisas com significado. Isso é, dê um tema para o seu lançamento, levante uma bandeira. Quem sabe
um assunto da sua música tem a ver com doutrina, quem sabe tem a ver com arrebatamento, quem sabe tem a ver com crescimento espiritual, com evangelismo, com missões. Eu não sei qual que é o tema da música que você está querendo lançar, mas levante a bandeira. Junte as pessoas em torno dessa causa. Faça com que as pessoas busquem, se interessem por essa causa. Então, nesse momento, faça o seu lançamento. Mas só faça algo que tenha um significado. Quando você encontra um tema, quando você encontra um significado, quando você encontra uma causa para o seu lançamento, você potencializa os resultados do seu lançamento. Outra forma correta de fazer é fazer apenas aquilo que for a vontade de Deus. Não adianta você lançar uma música cover que está bombando hoje em dia. Não adianta, não é assim. Se você quer ter resultados, você como ministro de louvor e do evangelho, você precisa focar na vontade de Deus. E o que Deus quer? Que a sua palavra chegue a muitas pessoas. E se é isso que Deus quer, você precisa focar em evangelismo. Quando você posta músicas evangelísticas, conteúdos evangelísticos nas suas redes sociais, você tem aí a possibilidade de ter resultados mais importantes, de ter resultados maiores. E, por último, envolva as pessoas na sua causa. Qual que é a sua causa? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu plano? Qual é a bandeira que você está levantando em torno desse lançamento, em torno das suas redes sociais? Qual que é a causa que você está defendendo? Quando você envolve as pessoas na sua causa, você tende a ter resultados maiores nos seus lançamentos. E na medida em que você vai fazendo e implementando isso, os resultados vão acontecendo com mais intensidade e com mais frequência, tá? E por hoje eu finalizo aqui o episódio de hoje. Mas não se esqueça, no episódio de número 2, eu me comprometo com você em te ensinar quais são as 4 fases de um lançamento bem feito dentro dessa estrutura de acelerador. Vou te mostrar também quais são as 5 possibilidades de monetização. Como você pode monetizar a sua música de forma que as pessoas que ouvirem de uma forma indireta te paguem. Isso é, você ganhe por cada visualização. Então não perde o 2º episódio do nosso documentário RBS Produções, onde eu estou te ensinando qual que é, como surgiu e como você pode usar o maior acelerador de resultados nas suas redes sociais e no seu ministério de louvor. Eu sou Rubens Lessa, vou ficando por aqui, mas te vejo no 2º episódio do nosso primeiro documentário RBS Produções. Grande abraço e até lá!